perdeu a criatividade, não perdeu o talento bruto que ele tem. Então, é bom que ele tenha passado por esse período de titularidade, de protagonismo e sabendo entender muito do que vai ser a exigência na Europa. No Chelsea vai ter de evoluir fisicamente, mas nesse caminho, até pela necessidade do Chelsea de um jogador com a característica dele, eu vejo que ele tende a se encaixar muito bem. E do lado do Palmeiras, o Abel citou, ele espera uma reposição ao Estevão. Não vai chegar um jogador igual ao Estevão, é muito difícil. Até o Alan, que tem ganhado oportunidades no elenco, tem características diferentes, mas o Abel sabe que não vai, mesmo com o Paulinho chegando, mesmo o Maurício bem, Veiga também, não são jogadores capazes de entregar o que o Estevão entrega, que é organização e, ao mesmo tempo, 1 contra 1 e a individualidade que ele tem. O Abel precisa desse jogador para substituir o Estevão ou dá para sobreviver sem o Estevão e sem um jogador para substituí-lo? Um menino dessa capacidade faz falta, mas o Palmeiras já está trabalhando para isso faz muito tempo, né? Então, quando o Palmeiras veio para essa rodada de contratações no início do ano, ele já sabia, o Estevão não foi contratado agora. Então tem o Facundo Torres, você tem o Maurício que está, acho que as coisas estão se encaixando para ele, vai ter o Paulinho em algum momento, então dá para muito Anderson, bem. Dá Felipe Anderson, e ele criou um time. O Veiga, não é o jogador para a posição do Estevão, assim, com a mesma característica, mas acho que o Palmeiras trabalhou bem. E agora, Marcelo, de repente vem gente aí. Né? Não, talvez só se for pela característica, porque eu acho que você não precisa... Primeiro, você não vai conseguir repor o Estevão à altura, né, por tudo que a gente já falou dele. Sim. Talvez se você quiser, o jogador driblador, o cara para no 1 contra 1, é uma coisa. É isso. Agora, então, é isso, mas, é isso aí. Mas não sei se... Eu não vejo... Mas eu não vejo hoje, assim... Hoje o Palmeiras tem alternativas para... Então, assim, hoje o Maurício é reserva do Palmeiras, hoje o Veiga é reserva do Palmeiras, hoje o Paulinho, enquanto o Estevão está jogando, é reserva do Palmeiras. É o Vitor Roque, né? Eu acho que... Então... porque agora então, assim, você tem muitos jogadores. E o esquema que o Abel tem jogado, né, que é um esquema com 4 numa segunda, 3 zagueiros e 4 numa segunda linha com Felipe Anderson aberto, não é o esquema que carece necessariamente daquele pontinha rápido e tudo mais, o cara forte num contra um. Pode ser ocupado por esse jogador. Exato, pode ser ocupado pelo cara que faz essa ala. Então, não sei se também é essencial. Claro que se ele puder ter um cara com essa característica... Fará, Marcelo. Agora, assim, poucas vezes no futebol brasileiro você vê um clube se preparar tão bem para perder um jogador. E o Palmeiras fez isso. Se ele vai conseguir, se vai dar certo, se vai ser melhor ou não, a gente vai ver. Mas isso já era conhecido e o Palmeiras fez contratações contando com perder um jogador desse porte. E tomara que no Chelsea ele seja bem utilizado, se adapte rápido e ele possa jogar e não ficar no banco mais do que a gente gostaria. Falando inglês, fazendo aula, já começou a falar com os jogadores do Chelsea também. Ele não precisa, né? Porque, assim, tem gente que acha que, mas o Chelsea agora está mais organizado. Eu acho que a organização do Chelsea, o fato do time tá se firmando, é bom para o Estevão. Porque muita gente tem a ideia, mas o time se acertou, então não tem espaço para ser titular. Primeiro, ele não precisa chegar e ser titular na primeira semana. Ele tem que chegar com calma mesmo e com a qualidade que ele tem, evidentemente, ele vai conseguir o espaço se todo o extracampo der certo. Cara, fico muito feliz, acho que representa muito o nosso esforço, nosso trabalho que a gente dedica, esse reconhecimento, pode dar alegria para um garotinho, eu espero que ele guarde a camisa com muito carinho. Torcedor, que vocês nunca esqueçam de mim, porque eu nunca vou esquecer de vocês, sou eternamente grato por tudo que vocês fizeram por mim, que Deus abençoe muito vocês. Com certeza, se tiver uma oportunidade lá na frente, com certeza vou estar retornando para cá. Tá aí, o Estevão, feliz, emocionado, porque hoje ele fez a sua despedida do Allianz Parque, depois vai para o Mundial e adeus, Brasil. Vai embora para a Inglaterra, vai jogar no Chelsea. Bom, Palmeiras 6-0 no Sporting Cristal, fora o baile, fora o show, o torcedor tá feliz da vida. Jogou leve, André Kfouri. Jogou leve, fez sua parte, zerando a fase de grupos. O Palmeiras pôde se dedicar durante esse período a outras coisas, né? Recuperar jogadores. Infelizmente, para os planos da comissão técnica, do torcedor, do time em geral, esse planejamento envolvia uma vitória sobre o Flamengo no último fim de semana pelo Brasileirão, nesse período em que o Palmeiras pôde se desconectar um pouco da Libertadores em termos de utilização de jogadores.
Mas hoje muita gente foi para o campo, o Paulinho fez o primeiro gol, o Estevão se despediu muito bem. O Palmeiras, em relação à Libertadores, fez uma primeira fase, obviamente, não tem nem como você colocar qualquer tipo de crítica, impecável. Os 2 últimos jogos da fase de grupos em casa, adversários inferiores. O grupo do Palmeiras também tinha suas particularidades em relação aos desafios técnicos que o Palmeiras enfrentava. E foi um passeio. O jogo de hoje, ele fecha muito bem, não só porque foi o último da fase de grupos, mas conclui muito bem esse período da Libertadores, em que o Palmeiras deu todas as cartas que podia dar. E acho que foi o jogo que o torcedor queria, né? Que foi o estádio, porque ele foi meio que para uma festa. A festa teve aquilo que todo mundo imaginava que era um gol do Estevão e foi um golaço do Estevão. E foram vários os golaços, né? Porque que golaço do Flaco Lopes também. Do Veiga de falta. O golaço do Veiga de falta. Então foi um negócio muito legal. Esse moleque é muito legal, né? Ele tem uma cabeça boa. Eu sempre olho muito para isso, né? Na hora que vai sair, assim, zero marra, né? Podia ser já aqueles meninos, e a gente sabe, né? Quantos meninos que já vêm da categoria de base com todo... Contaminados. Contaminados porque, assim, você já sabe que o cara é craque, você já sabe que ele vem Ele não fez nada pro mais ainda. alto patamar do futebol mundial. Então, alguns chegam já de uma maneira que depois acaba prejudicando a carreira. E pelo menos este não aparenta ser um problema do Estevão. O menino inclusive vai chegar num Chelsea mais organizado, né? Que foi campeão hoje da Conference League, tem um técnico que está dando certo. E para o Palmeiras, acho que assim, claro que vai perder um baita jogador, mas o Palmeiras está se preparando, né, para jogar sem ele. E hoje acho que tem que se destacar de novo a entrada do Paulinho, que jogou 20 minutos e fez uma senhora partida num altíssimo nível. Assistência, gol, é um jogador de altíssimo nível que realmente pode ocupar esse espaço, embora não me pareça ainda estar fisicamente apto a ser titular, porque tanto que o Abel coloca ele, repito, faltando 20 minutos de jogo. Mas precisa de mais minutos também, né, Jean? Para pegar ali uma sequência, para conseguir um ritmo de jogo melhor. Olha essa cena aí. Entregando a camisa, né? A última camisa dele a um torcedor muito emocionado que fez um cartaz pedindo para ele. Muito legal. Desculpa, tá, Breler, te interromper. Imagina. Mas assim, ele tá aproveitando esses últimos jogos, né, esse último tempo. E o Estevão, ele é legal de família, assim, nem sempre a família é que fala exatamente ou consegue influenciar absolutamente tudo um jogador. Mas é difícil a gente ver um jogador muito legal quando não tem uma família muito legal por trás, e o Estevão tem. Ele é meu vizinho. Mais um que é seu vizinho. Você quer dizer que a vizinhança é boa também, é isso? Boa. A família dele é impressionante. E ele demonstra que tem uma cabeça muito boa e isso pode facilitar também na adaptação. O Jean citou o Chelsea, né, campeão da Conference League. O Enzo Maresca conseguiu ali a vaga para Champions e até o técnico do Chelsea cita uma coisa que o Chelsea dele não é preparado para fazer um jogo de trocação, porque a característica dos jogadores que atuam pelo lado não é de recompor muito. E nesse aspecto, pensando nisso, o Estevão tem chance de chegar, não necessariamente ser titular, mas de chegar e jogar e ter boas oportunidades. Porque ele aprendeu com o Abel a recompor, a ser um jogador tático e não perder